Fala pessoas, bem-vindos ao Lilo Talk. Hoje eu vou falar sobre um filme que aí está no terceiro lugar no Brasil assistido, que é o Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, com DiCaprio e outros personagens, outras pessoas famosas que fazem diversos personagens, até Ariana Grande, que é um filme de esquerda para criticar, né, as pessoas que são negacionistas, tá? Isso o filme não foge. Tem muita gente interpretando o filme como se fosse um tiro no pé, porque pode ser representado o outro lado, né? Pode ser que como se fosse as pessoas de direita falando da esquerda. Só que existem alguns elementos que realmente fazem um filme esquerdista. Ele tem assim uma crítica realmente para pessoas de direita e também uma autocrítica. Então aí que eu falo para vocês o quanto que a esquerda também se divide. Enquanto a direita se divide no Brasil e no mundo, ela também, a esquerda, se divide em alguns falando que poderia ser feito mais, outros falando que estão totalmente errados, e também a traição dos democratas à esquerda extrema americana, que sempre acontece. Então eles cooptam na ideia, e é BLM, é um monte de coisa, é imigrantes à vontade entrando. Quando o presidente democrata é eleito, ele corta tudo isso, porque existe mais um plano que se afasta dos vermelhinhos reais, né? E o filme, vou deixar aqui, claro que eu vou deixar alguns spoilers, o filme já tem algum tempo que foi lançado. Se você não assistiu, vai lá, assiste, depois a gente comenta aqui, né? Isso aqui é uma análise bem política da coisa, bem diferente dos outros vídeos do Lilo Talk. Tem muita coisa acontecendo com heróis que a gente vai comentar, mas vamos aos poucos aí, voltando a fazer vídeos aqui. Então é o seguinte, o filme ele se resume na situação que vai cair um meteoro na Terra, cientistas hiperinteligentes, representando a ciência, porque hoje em dia a ciência é o ápice. Então, por exemplo, não se pode, teoricamente, comprar cientista para fazer estudos que são voltados aos ganhos de algumas empresas, né? E o filme ele também dá uma batida nisso aí, então vocês vão ver como é interessante. Um filme esquerdista que tem aí críticas que podem ser usadas, né, como base de interpretação de como agem os globalistas, né, os metacapitalistas. Então o filme, os cientistas, Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, eles estão correndo atrás de avisar a população sobre isso. E a população está extremamente perdida. E a presidente, né, ela é como se fosse um Trump. Totalmente fútil, só pensa em aparência, não tem inteligência, um monte de puxa-saco, né? É isso que eles vinham, né? Como eles enxergavam o Trump, e ela vai ignorando todos esses alertas, só pensando na campanha, né? É engraçado que não só o Trump é representado por ela, mas também como tem um personagem que é um bilionário. E ele também é a crítica ao presidente Biden, só que velada, bem escondida. Eles pegam alguns personagens e unem em um só, para fazer uma crítica à própria esquerda, né? Essa esquerda que não respeita a regra dos vermelhinhos. Então o que acontece? Esse bilionário, que seria mais ou menos um Elon Musk, né, e outros do mundo, mas com a roupagem, a forma de falar do Biden, aquela forma devagar, como se fosse bem velho, tipo, falando mole, e ele representa essa parte que o filme critica como se estivesse fazendo pouco, né? Então o filme ele é muito longo, inclusive, né? 2h30 quase, para dar um enredo muito simples. Poderia ser muito mais enxuto, né? Até porque ele se estende demais, mas olha que interessante. O filme ele fica tentando mostrar como as pessoas estão imbecis, e aí também volta a crítica para a própria esquerda, porque os vermelhinhos, se você vê o Putin falando, ele fala: a população está perdida, que estão perdendo os valores e tal. Só que aí é interessante que isso vem da própria esquerda. O gramscismo, ele prega que as pessoas vão se tornando cada vez mais fúteis, destruição da família, pregando coisas que vão se autodestruindo. Então você vê que, por exemplo, a esquerda, ela tem esse negócio de cancelamento, de cancelar as pessoas, e esse cancelamento fere elas mesmas. Então a pessoa tem uma opinião 1 milímetro diferente, há uma guerra, e tanto que o próprio filme mostra isso, né? O filme ele tenta cancelar essa parcela. Então as pessoas, enquanto o pessoal vai lá na TV e o programa de televisão no filme, ele é um programa fútil, né? As pessoas nas redes sociais são fúteis, e essa esquerda critica essa imbecilização que é da própria dela. É ela que permite, ela que propaga, é ela que força esse tipo de situação. E a população realmente está dessa forma, entendeu? Então nessa parte o filme está muito correto. Ele mostra que a população foi
quebrada pelo gramicismo que foi implantada pelos próprios vermelhinhos, né? E eles não vão aceitando, na verdade, vão tolerando até mesmo a própria vida, não vai ficando tão importante. Um monte de coisas que acontecem no mundo eles não vão levar a sério, mas vai levar a sério a popstar. A Ariana Grande faz uma popstar fútil, e é ovacionada, todo mundo preocupado com seu namoro, que ela foi traída não sei quantas vezes. A certo momento a gente até começa a se identificar nas críticas, porque vem daquela esquerda agora, que ela, como Putin tenta mostrar, né, de certa forma, mais conservadora, né, tanto que o Putin é dito como conservador por parte aí da esquerda. Então é um filme que é bom assistir para você ter noção de como está a situação da esquerda, né? Aí as pessoas começam interpretações, né? Não, porque essa situação aqui, esse personagem representa a própria esquerda, foi um tiro no pé, é tipo Tropa de Elite. Não é bem assim. O filme realmente dá para você inverter, como foi o They Live, que é um filme que eu já fiz aqui nos vídeos exclusivos, uma análise, né? O They Live é um filme anticapitalista, né? Só que acontece, os capitalistas agora, que são metacapitalistas, estão unidos ao Estado. Então eles fazem um monte de coisas que as pessoas não fazem a mínima ideia, né? A população está completamente perdida, enquanto eles vão enfiando coisas na sua cabeça. Não, você precisa disso, você vai ser obrigado a isso, se você não fizer isso, você não vai... E as pessoas acham, mas é de graça, ninguém está ganhando. Não, é metacapitalismo, né? As empresas que te forçam a tomar certas substâncias são empresas que estão recebendo dinheiro do Estado. Você acha que não está tirando dinheiro do seu bolso, mas o governo tem que comprar. Então, esse é o metacapitalismo. E sempre foi aí crítica dos filmes, porque o que acontece? Chega um momento que a esquerda ela vai se rompendo, porque uma elite vai ficando muito poderosa, que são os metacapitalistas, que é representado no filme uma mistura do Biden com bilionários como Elon Musk, fazem um personagem só, né, e falam, vocês estão fazendo errado, porque eles não estão representando. Só que da mesma forma eles são tão... O filme é esquerdista, então continua sendo incoerente e imbecil de certa forma, porque eles criticam, mas eles ainda estão impulsionando, né, essa história de ser empurrado com substâncias pelo governo, pelo Estado, né, como se fosse a verdade. Sendo que aí que vem a parte mais sensível da questão da esquerda, que ambos saem do mesmo ponto de iniciação, né, que é a questão de uma doença. E essa doença, né, é uma doença criada. E aí que entra a questão principal. Quanto uma parte utiliza do vírus, a outra também utilizará. Então, a esquerda mais extrema, ela utiliza, ela deixa lá essa questão do vírus que pode ser útil para ela no futuro, mas critica a esquerda democrata americana por não estar fazendo o suficiente. Mas é porque quer derrubá-la. É um conflito de interesses da própria esquerda. Então, é esquerda pura. Né? Esse filme na Netflix é a representação aí de uma autocrítica, aquela coisa suave, é mais ou menos o que temos na direita brasileira, né? Na direita brasileira temos aí duas vertentes, uma mais extrema, que quer que o Bolsonaro ponha o pé na porta e ponto final, e temos aquela que sabe que não e que existem limites, e as pessoas se posicionam nisso aí. E na americana é a mesma coisa, né? Só que é claro, com uma profundidade maior, porque existe um cenário geopolítico muito mais profundo, né, de guerra de interesses, de nações, algo assim é mais potente. Aqui no Brasil nós temos uma espécie de uma bolha, né? A gente tem uma situação diferente do que vem acontecendo no mundo. O Brasil está agora sob um governo meio que único, que tem atitudes um pouco diferentes, né, do que vem acontecendo no mundo. E quando existe um Macron querendo falar, pessoas como não querem tomar certas substâncias, vocês não são franceses. Aqui no Brasil eu falo, não, vocês têm liberdade total. E é difícil a gente encontrar isso no mundo lá fora, né, que até mesmo tenistas milionários são colocados em prisões, porque os metacapitalistas estão numa força tremenda. Então você vai ver uma ruptura entre a esquerda, e esse filme representa bastante isso. Muito interessante assistir esse filme até, porque você consegue, mesmo até certos pontos, você se coloca no lugar, né, de você tentar avisar alguma coisa e não conseguir, né, mas também se coloca em várias posições que você está numa situação que você não tem controle nenhum, gera certo desespero. O filme em questões de enredo, de câmera, um filme básico, né? Acho que ele só se estende um pouco, né? Acho que não precisava de tanto tempo de tela para fazer uma história referente a isso, né? Mas, enfim, eu acho que podemos assistir para
tirar aí uma prova do que vem acontecendo no mundo, né, em questão da esquerda e como eles se enxergam e como eles se criticam também. É importantíssimo a gente fazer esse tipo de leitura, tá certo? Desculpa a falta de vídeos nesse canal, já vai fazer o quê? Um mês. Temos o canal principal, tô fazendo vídeo praticamente todo dia e vou achar aí no meu schedule uma forma de colocar os vídeos aí pelo menos semanalmente aqui para falar sobre várias coisas que vem acontecendo. É bom desse canal aqui que eu faço um backtracking, né? Ou lá no Lilovlog a gente faz uma leitura de coisas um pouco mais atuais, assim, que acontecem no dia a dia. E aqui a gente faz toda uma leitura do que aconteceu, porque tem Superman sendo aí açoitado, temos aí um monte de personagens da DC que agora vão tirar os homens e vão deixar só mulheres. E eles vão destruir. Aí tem outros assuntos mais profundos, como empresas que não se dobram, e é colocado pessoas para falar que existem crimes dentro dessas empresas, e aí a militância esquerdista da mídia destrói a empresa, né? Eu vou falar sobre a questão da Yuri Bezmenov, que foi colocado no trailer do COD, todo mundo sabe, 2 anos atrás, mas até hoje a empresa que fez isso, né, a Activision, está realmente apanhando muito e cada vez vai piorando nos seus produtos e como é vista, né, justamente porque existe toda uma militância para tentar destruir esse pecado gravíssimo de jogar uma Red Pill, ainda mais em jovens, que é aí um lugar que a esquerda domina, justamente porque é hedonista e eles conseguem colocar coisas muito facilmente na cabeça dos jovens, tá certo? E a gente faz um trabalho aqui contrário, né, tentando ver se a gente acorda alguém. Sei que é quase inútil, né, mas temos que lutar, temos que continuar tentando. Lembre-se, temos o link aí nos comentários com o link da Amazon para você fazer qualquer compra lá, livros, jogos, o que for, ajuda o canal, tá? E a gente vai conversando aqui sobre assuntos mais culturais. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.